Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que certas pessoas estão destinadas a ser pequenas, que algumas posições na vida são apenas para aqueles que nascem com sorte? E se eu te dissesse que a história de um simples faxineiro pode virar tudo isso de cabeça para baixo? João, invisível aos olhos dos chefes, ignorado pelos colegas, fez o que muitos achavam impossível. Dele salvou a empresa da ruína com uma ideia tão simples que ninguém mais pensou nela. E é aí que mora a lição. Essa história não é apenas sobre uma máquina defeituosa. Ela é sobre coragem, superação e sabedoria, e algo que muitos subestimam, mas que pode ser a chave para mudar sua própria realidade. A verdade é que a maioria das pessoas vive suas vidas aceitando o status quo, acreditando que não tem o poder de fazer a diferença. Mas, como João, todos nós carregamos uma capacidade inexplorada de transformar nosso destino. E o mais impressionante? Isso não depende de sorte ou talento nato, mas de algo que você pode aprender e aplicar agora mesmo. Quer saber o segredo que João descobriu, e que pode muito bem ser o que está faltando na sua vida? Acompanhe essa história de superação e veja como uma simples decisão pode virar o jogo. João, um simples faxineiro, vivia seu dia a dia sendo invisível aos olhos dos demais funcionários da fábrica. Em meio ao barulho das máquinas e a correria, ele era apenas mais uma figura sem nome, limpando os cantos esquecidos. No entanto, por trás daquele uniforme simples, havia um coração cheio de sonhos. João desejava mais do que a rotina monótona e o pouco que recebia. Ele queria oferecer uma vida melhor para a sua família, mesmo enfrentando a indiferença e o desprezo daqueles que o cercavam. Quem nunca se sentiu assim, sendo subestimado, mas sabendo que há algo maior à espera? Mas, claro, a vida não facilita para quem sonha. João via seu esforço ser ignorado e, vez ou outra, ouvia piadinhas sobre como um faxineiro não precisa pensar muito. No entanto, dentro de si, ele sabia que superação não era sobre posição, mas sobre propósito. Ser faxineiro não diminuía seu valor, ao contrário, era o ponto de partida de sua jornada. O problema é que nem todos enxergam isso. Já reparou como muitas pessoas deixam de seguir seus sonhos por medo do julgamento alheio? João decidiu que não seria mais uma dessas pessoas. Ele seguia firme, dia após dia, limpando e observando, até que algo dentro dele começou a mudar. A cada piada, ele absorvia mais força, a cada olhar de desprezo, mais determinação. João sabia que uma grande lição estava prestes a se revelar em sua vida. Às vezes, as maiores transformações começam nas menores situações, e ele estava prestes a descobrir isso. Mas nem ele poderia imaginar o que estava por vir. A fábrica, onde João trabalhava, estava em alvoroço. Uma nova máquina de alta tecnologia para a produção de sucos acabará de ser instalada. Era vista como uma solução revolucionária, capaz de aumentar a produtividade e trazer lucros astronómicos para a empresa. Todos os olhares estavam voltados para essa máquina milionária, com promessas de eficiência inigualável. Mas, como tantas outras coisas na vida, nem tudo sai como planejado. Em pouco tempo, o sonho começou a se transformar em um pesadelo, a máquina apresentava defeitos contínuos e ninguém parecia entender o motivo. Enquanto os engenheiros especialistas corriam para resolver o problema, João observava tudo de longe, limpando discretamente as áreas próximas à nova máquina. Ele notava detalhes que, talvez por causa da correria ou do ego, passavam despercebidos pelos demais. A máquina, que deveria ser o orgulho da fábrica, estava parada, acumulando perdas a cada minuto. É engraçado como, às vezes, as soluções mais caras falham nas pequenas coisas. Você já parou para pensar quantas vezes na vida grandes expectativas são quebradas por detalhes mínimos? Ninguém conseguia consertar a máquina, e o desespero começava a se instalar. Os chefes da empresa estavam nervosos, as metas de produção estavam sendo arruinadas, e todos olhavam uns para os outros em busca de respostas. João, por outro lado, continuava em silêncio, observando cada movimento daquela engrenagem complexa. Havia algo ali, algo que ele sabia que poderia fazer a diferença. Mas será que alguém ouviria um faxineiro? A lição estava prestes a se revelar. João, sempre atento e dedicado ao seu trabalho, notou algo que passou despercebido pelos especialistas. Havia uma pequena falha mecânica que parecia ser o verdadeiro problema por trás dos defeitos na máquina milionária. Ele sabia que, sendo apenas um faxineiro, suas observações poderiam ser facilmente ignoradas. Mas, incentivado por sua esposa, que sempre acreditou em sua capacidade, João decidiu tomar coragem. Em um momento de pura determinação, ele procurou o supervisor e sugeriu o que acreditava ser a solução. Quem imaginaria que alguém como João, acostumado a ser invisível, teria tal ousadia? A resposta inicial não foi de entusiasmo.
O supervisor olhou para João com ceticismo, como se suas palavras fossem apenas fruto de uma imaginação exagerada. No entanto, algo na confiança com que João falava despertou curiosidade. Às vezes, na vida, é preciso coragem para levantar a mão e dizer o que todos estão evitando enxergar. É preciso acreditar em si mesmo quando os outros duvidam. Quantas vezes você já teve uma ideia que parecia impossível de ser ouvida? O maior erro que se pode cometer é não tentar. Com o incentivo de sua esposa ecoando em sua mente a necessidade de fazer algo para mudar sua vida, João não voltou atrás. Ele insistiu educadamente, explicando o que havia observado com detalhes, sem arrogância, mas com a firmeza de quem sabia do que estava falando. A máquina estava parada, a fábrica perdia dinheiro, e ninguém mais parecia ter uma solução viável. João, um simples faxineiro, estava prestes a mudar tudo. Mas será que ouviriam a sua ideia? Para a surpresa de todos, a sugestão de João foi aceita, ainda que com certa hesitação. Afinal, a situação já estava fora de controle e qualquer solução, por mais simples que fosse, era bem-vinda. Os engenheiros seguiram a orientação que João havia dado e, de forma quase mágica, a máquina voltou a funcionar perfeitamente. O que parecia um problema intransponível foi resolvido por um faxineiro que, até então, era praticamente invisível aos olhos da empresa. O impacto foi imediato, a fábrica voltou a produzir com força total, e os prejuízos começaram a ser revertidos. A reação dentro da fábrica foi um misto de surpresa e admiração. Ninguém esperava que um homem como João, alguém constantemente subestimado, fosse capaz de oferecer uma solução tão eficaz. Ele não apenas consertou a máquina, mas também salvou a empresa de perdas gigantescas. Aquele que, até então, era visto como alguém sem importância, passou a ser respeitado. É curioso como, muitas vezes, as pessoas só reconhecem o valor de alguém depois que ele demonstra um conhecimento ou habilidade inesperada. E você? Quantas vezes subestimou alguém por sua aparência ou posição? João não apenas tinha o respeito, mas também abriu portas para novas oportunidades. A gerência da fábrica passou a enxergá-lo com outros olhos, convidando-o a compartilhar mais de suas ideias e opiniões. A vida tem dessas surpresas, e quando menos se espera, uma simples atitude pode transformar tudo. João, o faxineiro que salvou a fábrica, estava prestes a iniciar uma nova fase em sua vida, mas essa era apenas a primeira vitória de muitas que estavam por vir. Depois de seu sucesso inesperado, João foi convidado para reuniões que antes pareciam distantes de sua realidade. Os líderes da fábrica queriam mais do que ouvir suas ideias, eles enxergavam um potencial que antes passava despercebido. Com o tempo, João foi promovido e recebeu uma oportunidade que jamais imaginaria, e a chance de estudar engenharia. Para alguém que começou como faxineiro, essa proposta era a realização de um sonho. A vida lhe mostrou que, com coragem e sabedoria, ele poderia mudar o curso de sua história. João aceitou o desafio e, com o apoio de sua família, começou a trilhar um novo caminho. Não era fácil conciliar os estudos com o trabalho, mas ele sabia que cada esforço valia a pena. Ao olhar para trás, João via a trajetória de superação que havia percorrido, e cada obstáculo parecia pequeno diante das novas oportunidades. Quantas vezes as pessoas se limitam, achando que não podem alcançar algo maior? João é a prova de que com dedicação e visão, a vida oferece mais do que aquilo que, em um primeiro momento, parece possível. Agora, com o futuro à sua frente, João não apenas mudou sua própria vida, mas também a de sua família. Ele deixou de ser o faxineiro ignorado para se tornar um exemplo de perseverança e sucesso. A lição de superação que ele viveu se transformou em sabedoria para guiar sua jornada e inspirar aqueles ao seu redor. E assim, sua história continua, mostrando que o início de qualquer trajetória não define o fim. O que começou como uma simples observação mecânica na fábrica se tornou o ponto de partida para uma vida de realizações. Então, o que você está esperando para aplicar tudo o que aprendeu com a história de João? Se ele conseguiu transformar sua vida começando de onde muitos julgariam ser impossível, o que te impede de dar o próximo passo em direção aos seus próprios sonhos? A grande questão é, você está disposto a tomar a iniciativa, mesmo quando ninguém acredita em você? Lembre-se, não é sobre onde você começa, mas sim sobre a coragem de persistir e a sabedoria de enxergar oportunidades onde outros só veem obstáculos. Agora, pare por um momento e reflita. Qual é o seu próximo passo? Que ideia, decisão ou atitude você pode tomar hoje para começar a virar o jogo na sua própria vida? Não espere as condições perfeitas, elas nunca virão. A transformação começa agora, com o que você tem nas mãos. Se João conseguiu, você também pode. Mas isso depende de uma escolha.
Está pronto para fazer essa escolha. Se você gostou dessa história e quer continuar aprendendo lições que podem mudar sua vida, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Tem muito mais conhecimento e inspiração esperando por você. E lembre-se, só depende de você começar.